Olá, queridos, vamos para mais um devocional familiar. Já estamos no quarto dia. Glória a Deus por isso, graças a Deus por esse quarto dia. E nesse quarto dia nós vamos meditar no tema Proteja seus filhos no aprisco da palavra. Esse é o tema. Eu quero que você leia comigo João 10, verso 1, que diz o seguinte: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Jesus, queridos, ele é o bom pastor. Lá no verso 14 do capítulo 10 ele diz isso. Ele é o pastor que empunha o cajado e protege as suas ovelhas. Aqueles dentre todos os povos, línguas e nações que ouvem a sua voz e assim passam a fazer parte do seu aprisco. Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, amando as suas ovelhas. E quem são as ovelhas de Jesus? É a sua igreja. Assim como Jesus, queridos, os pais também são pastores de um rebanho que precisa ser amado e protegido ao custo da sua própria vida. Quem é esse rebanho? Esse rebanho é os filhos. Então vocês, pais, os pais, eles são pastores dentro de casa e as ovelhas são os filhos. O texto de João, capítulo 10, verso 1, ele se refere aos perigos às quais a igreja ela está sujeita. No rebanho do nosso lar também há muitos perigos e invasores tentando entrar às escondidas e dispersar as ovelhas. Os pais, os pastores dentro do lar, eles precisam ficar muitíssimos atentos para proteger os filhos, as suas ovelhas no lar desses lobos. E o primeiro invasor, queridos, que nós podemos perceber, oculto, que é importante a gente destacar, é a imoralidade, a qual os filhos eles podem ser facilmente expostos por qualquer meio de facilidades tecnológicas modernas. Por isso eu te pergunto, você tem vigiado o que o seu filho ele vê no celular? Você tem acompanhado os jogos que ele gosta? Tem observado os canais que ele segue no YouTube? Pois é, assim como você, essa geração, acompanha o YouTube, às vezes muito mais do que a televisão ou os outros meios sociais, o seu filho também, ele tem acesso a YouTube. Então quem ele tem seguido no YouTube? Acompanhe, queridos, os seus filhos em todos os momentos. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao 9, é orientado aos pais que eles acompanhem os filhos em todos os momentos. E dessa maneira, você vai estar impedindo, você vai estar ajudando, auxiliando que os seus filhos sejam vítimas desses predadores de ovelhas, dessa imoralidade que está tão expostas nesses meios. Outro ladrão que nós podemos perceber que quer sempre roubar a segurança dos filhos desse rebanho dentro do lar é a ideologia. Ela é sutilmente inserida no ensino escolar e amplamente promovida pela mídia, queridos. Apesar de vários tipos de ideologias sociais e políticas existirem por aí e muitas das vezes serem disseminadas sem a gente perceber, a mais perigosa na atualidade, pelo seu potencial de destruição, é sem dúvida a ideologia de gênero. E imaturas, inocentes, muitas das vezes as crianças têm sido alvos dessa terrível confusão mental causada por essas ideologias. Cerque o seu curral com a palavra da verdade, a palavra de Deus, e proteja os seus filhos, as suas ovelhas dessas ideologias. A gente pode perceber que essa é uma orientação lá no Salmo 34, verso 7. Por fim, queridos, longe de esgotar a respeito desse assunto dos perigos, o último que eu gostaria de destacar e também estranho, que sempre tenta passar despercebido, é o progressismo. Perceba bem, ideias ditas progressistas transmitem sempre um sentimento de modernidade e avanço. Quando se pensa em progressismo, geralmente as pessoas ligam logo à modernidade, avanço. Mas dentro desse inspirador pensamento, nós percebemos ladrões disfarçados. Primeiro, a religião é ensinada como algo antiquado e primitivo e até mesmo irracional. Então, nesse avanço que eles ensinam sobre o progressismo, eles querem descartar
a religião. Eles querem descartar a fé como sendo algo irracional. Em seguida, são apresentadas também alternativas modernas e científicas, como o evolucionismo, o feminismo, o agnosticismo, entre diversas e outras doutrinas e ensinamentos filosóficos, enfim. Não tem como a gente desenvolver todos esses assuntos aqui, mas pesquise sobre isso. O que é o evolucionismo? O que é o feminismo? O que é o agnosticismo? O que é também o machismo, que por vezes é deixado de lado? Então, a palavra de Deus, queridos, é o meio pelo qual você pode proteger os seus filhos. A Bíblia, porém, ela ensina que o caminho da verdade divina é a palavra de Deus. E é por ele que os seus filhos devem trilhar. Então, eu gostaria de compartilhar algumas questões práticas com você antes de encerrar. Primeiramente, nós vivemos em um tempo de ladrões e assaltantes, como eu já ilustrei, e assaltantes de ovelhas cada vez mais sutis. Se os pastores no lar, que são os pais, você pai, você mãe, se os pastores no lar não se atentarem para os perigos reais aos quais os seus filhos estão sujeitos, correm um grande risco de perdê-los para a imoralidade, para as ideologias e para o progressismo. Então, queridos, a sua casa, os seus filhos, eles têm um grande lobo tentando tragá-los, que tem dentes que destroem, dentes de imoralidade, dentes de ideologias, dentes do progressismo. Nós devemos lembrar que os filhos, eles são o primeiro ministério dos pais. Os filhos, eles são o primeiro ministério dos pais. Você não pode, de modo nenhum, negligenciar esse ministério. Assim como as ovelhas precisam, e no passado, nos tempos bíblicos, precisavam ser protegidas pelos pastores, da mesma forma você, pai, precisa proteger os seus filhos, achando simplesmente que eles vão estar protegidos só pelo fato de você levá-los para a igreja, só pelo fato de eles estarem na sua própria vista em casa. É interessante que hoje muitos pais dizem, não, eu sei onde meu filho está no quarto. Mas ele está no quarto o quê? Com um celular. Ele está exposto a todas essas ideologias. Ele está no quarto, entre quatro paredes, mas inserido no mundo. Ele tem acesso a todo mundo. Então ele está em perigo. E você precisa proteger os seus filhos. Amém? Então vamos orar. E a minha oração hoje é para que Deus te dê sabedoria. Minha oração hoje é para que Deus te dê visão de cuidado para com os seus filhos, para com o seu lar. A minha oração hoje é para que Deus guarde e proteja os seus filhos dessas ideologias. Ideologias do progressismo, da imoralidade, ideologias das ideologias. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, esse quarto dia de devocional, esse quarto dia de propósito, de oração pelo nosso lar, nossa casa. E nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor proteja as crianças, proteja os filhos e dê sabedoria aos pais, para que os pais possam conduzir, para que os pais possam perceber que os filhos em muitos momentos estão em perigo. E não é simplesmente por eles estarem num quarto que eles não estão em perigo. Então que o Senhor dê a visão, que o Senhor dê a estratégia, que o Senhor ajude com que os pais protejam os filhos à luz da palavra de Deus. Essa é a minha oração, Senhor, esse é o meu clamor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.